para postar lá no canalzinho lá do meu YouTube, tá? Então, o título que eu dei para esse artigo, na verdade, esse estudo que eu fiz, eu argumentei assim, os fundamentos cívicos, na verdade, os fundamentos cívicos da democracia. O que ajuda, o que fortalece, quais o espírito para manter essa democracia, para construir. E, na verdade, eu faço uma relação, então, com a minha leitura do Tocqueville, como falei, é uma obra muito importante, A Democracia da América. Todo cientista social deve ler essa obra, porque a gente abstrai dela alguns ensinamentos muito pertinentes para a compreensão da sociedade contemporânea e moderna. E eu faço a relação com também um outro cientista social, mais cientista político norte-americano, Robert Putnam, que utiliza um conceito, na verdade, de Tocqueville, que é a associação cívica. Claro que ele vai traduzir esse pensamento, esse conceito de Tocqueville para capital social. É um conceito que também é utilizado por cientistas sociais e o cientista político trabalha. Então, na verdade, eu vou explicar aqui nessa aula, já a partir de algumas ideias do Rafael, que ele explicou para a gente. Primeiro ponto, aproximação entre Tocqueville e Robert Putnam. Segundo, Tocqueville, um entusiasta da democracia, então eu vou contextualizar um pouquinho ele dentro da biografia, do contexto que ele viveu. E ponto 3, a principal tese de Tocqueville, no meu ponto de vista, é a ideia da democracia como um advento inevitável. Na verdade, não temos como fugir da democracia, tudo caminha para isso e ela, portanto, é um advento inevitável. O ponto 4, eu explico um pouco nesse artigo, que faz um tempinho que eu escrevi, juntamente com o professor Ricardo, que ele escreveu uma parte também, os aspectos exteriores da América do Norte, né? Tipo assim, as origens étnicas, as diferenças políticas e sociais também, eu acho que fica muito claro entre norte e sul dos Estados Unidos. Ele se preocupa também, o sul mais oligarca, latifundiários, né, escravidão, e o norte também mais desenvolvido, mais uma cultura diferente, né, graças à Guerra de Secessão, que o norte vence o sul, né, e impõe hegemonicamente seu modo de vida, né. Eu acho que um filme para ilustrar bem é um filme antigo, O Vento Levou, né, ilustra bem, é um filme longo, acho que da década de 50, acho 60, que ele traz esse conflito um pouco do norte dos Estados Unidos, mais desenvolvido, mais tecnológico, contra o sul mais atrasado, né. A gente sempre se pergunta assim, se o sul dos Estados Unidos tivesse vencido os nórdicos, a parte norte, como seria hoje os Estados Unidos? Seria diferente ou seria igual do jeito que está? Então, os aspectos exteriores, um pouco, ele trabalha a geografia, a população, ele faz um trabalho bem sistemático de cientista político, ouvindo as pessoas, entrevistando as pessoas, indo em bibliotecas, em museus, fazendo todo um trabalho até etnográfico assim, dos Estados Unidos. Então, é muito importante. O outro, ponto 5, é a aproximação entre o caráter associativista e comunitário dos americanos com a tese do capital social de Robert Putnam. Depois a gente conclui com algumas ideias essenciais. Então, a aproximação entre Alexis de Tocqueville e Robert Putnam. Você sabe que o Tocqueville é ali do final, aliás, do início do século XIX. Ele nasce em 1805 e falece em 1859. E a obra que a gente vai explicar aqui é A Democracia da América, fazendo um contraponto com esse cientista social chamado Robert Putnam, norte-americano, nasceu no ano de 1941, ainda vive, né? E ele escreveu uma obra, na verdade, ele estudou por 20 anos a experiência da Itália, ele morou na Itália, e lá ele fez uma pesquisa sobre as instituições, sobre a comunidade italiana, mensurou dados e chegou a conclusões bastante interessantes. E também escreveu um artigo, Robert Putnam, chamado Born Alone,
Bowling alone, só se sabe que os Estados Unidos eles têm a prática do esporte mais comum deles é o boliche. E ele faz uma comparação que os anos 30, 40, 50 do século passado tinha centenas e milhares de equipes de jogos de bolão, de boliche. Né? E por isso que ele está dizendo, e ele comprovou também nos Estados Unidos que essa grau de participação, de associativismo, de cooperação que existia nos Estados Unidos diminuiu drasticamente. Ele apresenta razões para a diminuição desse espírito cívico, desse capital social, dizendo que agora os Estados Unidos, os norte-americanos jogam bastante bolão, mas de uma forma individualizada. Não existe mais uniforme, não existe mais regras, não existe mais equipes, não existe mais torneios, não existe mais campeonato. As pessoas estão se vestindo, né, e estão jogando boliche de uma forma individualizadas e sozinhas. Por isso que o nome do livro e o artigo que ele escreveu, Robert Putnam, é Bowling Alone, quer dizer, jogando boliche, jogando sozinho. Uma forma de decréscimo também desse espírito cívico que tinha nos Estados Unidos e que o Tocqueville, de uma certa forma, visualizou e reconheceu e achou importante, e vem a tese agora desse cientista social, cientista político, dizendo completamente o contrário. Os Estados Unidos perdeu aquele ímpeto do associativismo, da cooperação. Então, nosso objetivo nessa parte final da aula é apresentar os fundamentos, na verdade, cívicos. Então, vocês podem até anotar essa palavrinha, associativo, o aspecto cívico é importante aqui. O que seria o civismo? Civismo seria tudo aquilo que nós entendemos como participação, como envolvimento político na comunidade. É o contrário daquilo que o Sérgio Buarque de Holanda trabalha aqui no Brasil como o homem cordial. O homem cordial é essencialmente individual, não é cordial do aspecto de gentileza, de bondade, não é esse aspecto. O Sérgio Buarque de Holanda trabalha o aspecto do homem cordial como aquele homem egoísta, o homem que cordes, vem de cordes, aquele que se aproxima do outro apenas pelo interesse, pelas emoções. Então, o espírito cívico é um conceito de Tocqueville. A associação cívica, ele discute muito isso, né? Que é o fundamento, na verdade, da democracia. A democracia só é democracia graças a esse envolvimento associativo cívico dos norte-americanos. Então, vamos fazer essa relação de associação cívica com o conceito de capital social expostas nas obras do Democracia da América e exposto também na obra do Robert Putnam chamado Comunidade e Democracia, a experiência da Itália moderna, que vocês podem adquirir, está na biblioteca essa obra, esse estudo que ele fez da Itália. A tese principal que aproxima esses dois autores é esta: quanto maior os níveis de associação, de cooperação, de participação e confiança entre as pessoas, e confiança também nas instituições, maior a qualidade dos governos democráticos, inclusive do desenvolvimento local. Então, há como mensurar isso. Eu fiz esse trabalho de tese no meu doutorado sobre uma comunidade que eu trabalhava, a comunidade de Ijuí, e percebi com estudos longitudinais, com estudos quantitativos, qualitativos, o que era Ijuí, por exemplo, na década de 50 e 60, e consegui mensurar as experiências de associação, de cooperação nos anos de 2005, 2006. E nós tivemos dados que apontam, assim, os resultados foram altamente, assim, claros, dizendo a erosão, o declínio do envolvimento comunitário de uma comunidade do interior do estado dos anos 50 e 60, na formação das instituições que lá existiam, a Fidene antiga, ou uma cooperativa tipo a Cotrijuí, que foram ápices e exemplos do envolvimento comunitário, ou o movimento comunitário de base que existia lá nos anos 50 e 60, e você percebe hoje, através de estudos científicos, como essa comunidade
caiu na mesmice, caiu no envolvimento, e hoje as preocupações são únicas e exclusivamente de cunho individual. Então, esses conceitos que eu vou trabalhar aqui. Bom, e aí eu começo contextualizando um pouco o Alexis de Tocqueville, dizendo já que o Tocqueville é um entusiasta da democracia, né? Ele é um cara que vai defender, ele acha que o único caminho que nós temos é o caminho da forma de governo democrática, com todos os seus defeitos, ainda é melhor regime. Ele, na verdade, é um filho de um aristocrata, ele nasceu logo após a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é 1789, aquela tomada do poder, né, da burguesia, destituição do primeiro e do segundo Estado. E ele nasce em 1805, logo depois, e ele falece em 1856, e ele teve uma vida bastante rápida, né? Talvez para a época, apenas com 54 anos ele faleceu. E como o Rafael mencionou, ele teve também histórico na família dele que foi penalizado pela Revolução. O avô dele diz que foi degolado e o pai foi preso e torturado e só escapou da morte porque o Robespierre faleceu antes, senão ele seria passado a fio da navalha. Então ele sofreu na carne, na própria vida pessoal dele, a intervenção desse novo regime. Então ele viveu nessa França pós-revolucionária, que todo mundo acreditava na revolução, que a revolução daria fim a vícios, a corrupção, e essa revolução, na verdade, ela não foi, os resultados dessa revolução não foram aquilo que o povo esperava, inclusive isso causou uma certa desilusão no próprio Tocqueville com os rumos que a revolução, na verdade, tomou, né? A situação política não melhorou e isso causou uma certa desilusão. Então, dentro desse aspecto, ele foi um intelectual que sofreu influências de teóricos anteriores, como Jean-Jacques Rousseau, que é um teórico que nós estudamos na teoria política, do Montesquieu e de Pascal. Você sabe, então, que desses três autores, três pensadores, ele absorveu muito da sua teoria. Muito jovem, veja bem, com 25 anos, ele recebe a incumbência do rei Luís Felipe para ir aos Estados Unidos estudar o sistema carcerário dos Estados Unidos. Ele já tinha os estudos sobre os presidiários na França, mas aí foi uma certa, assim, tipo um acaso, não tão acaso assim, você vai para os Estados Unidos estudar o sistema carcerário, mas na verdade não era esse o objetivo, ele não queria estudar, na verdade ele viaja então com um amigo dele chamado Gustave de Beaumont, no ano de 1831 e 1832. Ele fica 2 anos viajando, fazendo essa viagem dos estudos. Ele, que é um francês, vem aos Estados Unidos e fica por 2 anos. E logo depois, em 1835, fica pronta a obra dele, os 2 volumes, uma em 1835 e outra 5 anos, se eu não me engano, depois. Os 2 volumes da Democracia da América, que é um estudo muito substancial. Mas todos sabem que a viagem aos Estados Unidos é um pretexto para conhecer a experiência democrática norte-americana. E é interessante que Raymond Aron, né, é um dos que na verdade a gente conhece Tocqueville graças ao sociólogo Raymond Aron, que é um francês que trouxe todo o estudo mais próximo da gente, e ele diz que interessante que aos 20 anos já Tocqueville tinha bem claro qual era o seu objeto de pesquisa. Aquilo que para nós é um pouco, agora numa graduação, na pós-graduação, ainda é um pouco difícil para a gente, né? Qual é o meu tema, qual é o meu objetivo de estudo realmente? Aos 20 anos, para Tocqueville, ele já estava muito claro, eu quero estudar a democracia norte-americana. E para isso ele se esforçou, se dedicou para realmente conhecer de perto. Então,
Na verdade, ele faz esse estudo in loco. Interessante que Tocqueville, um aristocrata francês, é o maior conhecedor do regime político e da vida social dos norte-americanos. Um francês que se interessa pela vida dos norte-americanos. Então, ele viajou de norte a sul dos Estados Unidos, conheceu instituições, visualizou, percebeu, entrevistou pessoas, fez um trabalho minucioso de quase que um estudioso da ciência política. Na verdade, apenas para confirmar a sua hipótese. Ele já tinha claro a hipótese dele que Estados Unidos estava formando uma democracia, ele apenas confirmou. Então, o fruto de suas pesquisas foram, na verdade, relatadas em sua obra chamada Democracia da América, 1835 e 1840. Então, se Marx posteriormente tratou sobre a luta de classe, que todos nós entendemos, o Comte partiu da indústria e suas relações. A originalidade de Tocqueville é trabalhar a igualdade social das condições. Me parece que esse seja o ponto mais primordial de Tocqueville, a igualdade social das condições. Bom, outro ponto que eu acho importante é a tese central. Qual seria a tese central da ideia de Tocqueville? Me parece que é o advento inevitável da democracia. A democracia vai se consolidar, queiramos ou não. Então ele fala assim, esse é um caráter quase que ele bota assim entre aspas, é sagrado, é o caráter sagrado da democracia. Hein? Contra os deuses não podemos nos contrapor. Bom, é uma coisa que está dada, não dá para se contrapor. Ao afirmar que querer deter esse regime seria como lutar contra o próprio Deus, ele é bastante enfático nesse aspecto. Não tem. Só restando às nações acomodar-se ao estado social que ele lhes impõe a providência, tal qual a sua crença, né, que a democracia é um regime melhor que existe e que vai, queiram ou não os seus participantes, né, que ela vai existir ou não. Então, ele recorrente, ele fala assim, é preciso que a França tome vergonha, né, na cara e siga o exemplo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o exemplo. Já imagina 1830 isso, né? Então, como é anterior esse aspecto. Então, os Estados Unidos é a referência e a França só vai dar bem se ela seguir os mesmos caminhos dos Estados Unidos. Então, citando ele, parece-me indubitável que mais cedo ou mais tarde chegaremos, como os americanos, à igualdade quase completa de condições. Então, depois o Rafael pode me explicar também, assim, no final, o que seria essa igualdade quase completa de condições? Seria essa igualdade para todos, ou incluindo, né, a todas as pessoas, ou deixando fora algumas, né? O que seria essa igualdade de condições para todos? Então, esse caráter sagrado de democracia é o que a ciência política passa a ser proposta por ele, né? De que é impossível deter a democracia e também é inútil nós lutarmos tentar contra ela, posto que ir contra a própria vontade divina. Não vamos contra a democracia, porque a democracia é uma vontade divina. Então, ele esclarece um pouquinho o que ele entende, na verdade, que eu abstraí a frase dele sobre a igualdade de condições. Ele diz assim, abre aspas, entre os novos objetos que me chamaram a atenção durante minha permanência nos Estados Unidos, nenhum me impressionou mais do que a igualdade de condições. Continua. Mais cedo ou mais tarde vamos chegar, como os americanos, a uma igualdade de condições quase completa, pois a igualdade e não a liberdade constitui o verdadeiro sinal da democracia. Então ele parte do princípio que
Na verdade, a igualdade de condições é o princípio básico da democracia. Depois nós podemos discutir esse aspecto se o Rafael tiver mais uma ideia. O aspecto também, ponto 4, os aspectos exteriores da América do Norte, ele trabalha as origens étnicas e as diferenças políticas e sociais. Ele diz que começa a descrever os aspectos exteriores da América. Então, aquilo que o Rafael já falava, ele conhece a geografia, né? Os rios, as montanhas, o aspecto geográfico é interessante para ele. E, inclusive, a formação étnica do seu povo. Quem é que realmente forma? Os rios, os índios, a sua formação, origens dos anglo-americanos e, certamente, esse elogio aos imigrantes, aqueles que chegam, né? Na verdade, ele acredita que a grande razão do sucesso da democracia advém dos imigrantes. E sobre a questão da escravidão, na verdade ele tem uma visão bastante pejorativa da escravidão. Ele diz que ela debilita as forças da inteligência e entorpece a atividade humana, um aspecto de que a escravidão ela não ajuda, não agrega para o desenvolvimento. Sobre os nórdicos e os sulinos, há uma diferença básica tratada por Tocqueville. Os nórdicos utilizam mais a manufatura, né, a industrialização, e os sul são dotados eminentemente pela vocação agrícola. Os nórdicos, então, mais manufatureiros, mais industriais, e o sul mais agrícolas. Cito ele. Assim viu-se ultimamente o norte sustentar o sistema das proibições comerciais e o sul pegar em armas em favor da liberdade de comércio, pela simples razão de que o norte é manufatureiro e o sul cultivador e de que o sistema restritivo age em benefício de um em detrimento do outro, né? Então essa diferença que existe entre o norte e o sul dos Estados Unidos, para ele, é muito clara. Também ele acha muito claro a diferença entre os europeus, os imigrantes, o negro e o índio. Entre esses homens tão diferentes que habitam a América, o primeiro atrai os olhares, os europeus, né? Chama atenção. O primeiro em luz, em força e em felicidade é o homem branco, este imigrante, esse europeu. E o homem por excelência, abaixo dele aparecem os negros e também aparecem os índios. Então essa visão etnocultural ele traz junto com ele, dizendo que negros e índios não contribuem para a consolidação democrática e nem para o desenvolvimento. E aí, pegando essas ideias, eu aproximo esse caráter que Tocqueville, na verdade, faz com a questão do espírito cívico dos americanos com o conceito de capital social. A novidade, diz Tocqueville, são as associações cívicas, porque elas são fundamentos da democracia americana que, de uma certa forma, me impressionou. Então ele cita assim: o que são essas associações cívicas? É o local onde existe a participação das pessoas em grupo de voluntariado. Interessante isso, voluntariado. São os pilares centrais da democracia. Em países democráticos, a ciência da associação é a ciência mãe. Olha que palavra bonita aqui que ele achou, associação. Ele está dizendo que todos os aspectos para a fundamentação democrática, para o desenvolvimento, advém da associação. Ela é a mãe. O progresso de todos os outros depende da associação. É por meio da união dos esforços comuns que as pessoas desenvolvem o gosto pela liberdade. É dentro da participação na sociedade que você se encontra a liberdade. Então, a tradição das associações cívicas não são de agora, vem de longe, diz o Tocqueville. Diz ele, o habitante dos Estados Unidos
aprende desde o nascimento que deve contar consigo mesmo para lutar contra os males e os embaraços da vida, e também com as associações para alcançar outros fins de obter segurança, comércio, indústria, moral e religião. Então, o indivíduo cuida de si, mas ele conta também com o aparato da sociedade. Diz ele, não há que a vontade humana se desespere de atingir pela simples ação de um poder coletivo dos indivíduos, a razão do seu existir. E ele cita mais, esse caráter associativo da vida civil dos americanos está em todas as idades, abre aspas, de todas as condições, de todos os espíritos, e eles se unem sem cessar. Não apenas eles têm associações comerciais e industriais, de que todos participam, mas possuem, além dessas, 1000 outras associações. Associações religiosas, associações morais, associações mais sérias, mais fúteis, muito gerais e também associações muito particulares, associações imensas e também associações minúsculas. Os americanos, nas suas palavras, eles se associam para dar festas, para fundar seminários, para construir albergues, para erguer igrejas, para difundir livros, enviar missionários aos estrangeiros. Criam dessa maneira hospitais, prisões e escolas, graças ao seu espírito associativo. Essa ação recíproca que nós encontramos exposta na Democracia da América do Tocqueville é fundamental para a edificação do sentimento comunitário. Sentimento comunitário, abre aspas, e as ideias só se renovam, o coração, essas associações e esses sentimentos só aumenta e o espírito humano só se desenvolve mediante a ação recíproca dos homens, uns sobre os outros. Desta forma, o Robert Putnam utilizou as ideias do associativismo cívico para fazer estudos onde? Nos Estados Unidos, que ele também percebeu o declínio do capital social nos anos 80 e 90, mas também na experiência da Itália. Por isso que surgiu o Making Democracy Work, que é a democracia, na experiência da democracia moderna na Itália, e o Bowling Alone, que são dois estudos. Então, o que o Robert Putnam entende por capital social? Da mesma forma que é entendido como um dos elementos de organização social, tais como a confiança, as normas, as redes que estabelecem relações de reciprocidade, ativadas por uma confiança social, que emerge das fontes, das normas de reciprocidade e das redes de compromisso social. Muito bem, então vamos imaginar a sociedade. Existem diferentes tipos de capitais, não é verdade? Tem o capital, por exemplo, econômico. O capital econômico produzido, por uma sociedade. Quanto mais gasta, por exemplo, o capital econômico, menor fica, por exemplo, Tem outro capital, o capital político de uma sociedade, a participação política. Nós temos o capital cultural de uma comunidade. Então, nós temos vários capitais dentro de uma comunidade e temos o capital social. O que é capital social? Capital social são vínculos sociais que não podem prescindir da participação de todos, do interesse comum, da confiança comum, de trabalhos de solidariedade, que na verdade são valores intangíveis, mas são essenciais para a democracia e são essenciais para o desenvolvimento econômico. Sem esse capital social, sem essa participação comunitária, os regimes democráticos serão essencialmente frágeis. E, inclusive, tem impacto direto no desenvolvimento econômico de uma região.
Então tem estudos, tipo o Pedro Bandeira, que era um professor, não sei se aposentou da URGS, economista, ele fez um estudo do capital social, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em várias regiões. Pedro Bandeira. Ele tem um conceito, uma tese, um doutorado dele, sobre o capital social, que ele pesquisou todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, o próprio Monastério, que era um professor, hoje ele está em Brasília. Leonardo Monastério fez um trabalho também sobre capital social no Rio Grande do Sul. Também temos o trabalho do Marcelo Baqueiro, também, professor que foi meu orientador. Tem vários hoje pesquisadores que estudam, na verdade, o conceito de capital social amparado no conceito de associativismo, do caráter associativo de Tocqueville. Então, uma das teses assim, do que o Rio Grande do Sul, graças à migração europeia, a região nordeste do estado teve um maior incremento econômico, polo metal mecânico, madeireiro, graças ao envolvimento cultural dos imigrantes, dos alemães, dos italianos, que trouxeram junto consigo esse espírito associativo de cooperação, de colaboração, e que inclusive impactou no desenvolvimento regional. E professor, qual será que é, assim, do ponto de vista da constituição desse modo de ser, não é, dos indivíduos? Quais será que são os elementos que são formadores desse capital social? Me parece que isso é uma coisa que existe em todas as associações humanas, universalmente. Em alguns lugares se percebe mais e outros menos. Mas quais são os elementos que formam, não é? Por que certos indivíduos são mais associativos que outros e qual é a razão de ser desse elemento? A razão de ser está ligado pelos estudos, claro, de Tocqueville, percebe isso também, e eu acho que aspectos ligados à questão cultural de adquirir isso e apostar nessa ideia. Por exemplo, o que leva um migrante gaúcho, alemão, italiano a se envolver mais? E ele faz exemplos aqui, tipo, por que o homem da campanha do Rio Grande do Sul, que existe também, não tem esse espírito? Porque é uma questão cultural nossa, do gauchismo, da questão no aspecto econômico, de charque, de um tratamento de uma produção, por exemplo, agropastoril, né? Então tudo isso ela acaba gerando. Eu acho que isso não é uma novidade. Eu acho que isso também está em Max Weber, no aspecto cultural, da formação, do desenvolvimento de uma nação. Então, me parece que o ponto primordial do que leva uma pessoa, um grupo social se associar mais e ter esse caráter mais de capital social é o aparato cultural, né? O aparato cultural me parece preponderante nesse aspecto, né? Então, as conclusões para a gente... Tocqueville, primeiro que Tocqueville jamais citou o conceito de capital social. Não, ele citou o conceito de associativismo cívico, né? Que, na verdade, ele diz, a tese dele é que todo o desenvolvimento da democracia e também desenvolvimento econômico advém a partir de outras características, mas uma forte carga cultural, né? Que está dentro desse imigrante. Isso inspirou vários pesquisadores e inspirou também Roberto Putnam. Então, de Tocqueville, me parece que nós aprendemos essa manutenção desse espírito associativo e participativo decorrente, aqui está a resposta, da tradição cultural dos norte-americanos. Esse espírito cívico foi fundamental para a manutenção das instituições políticas e gerando sempre um círculo virtuoso, através dos costumes, quanto maior os costumes dos hábitos do associativismo, você tem o fortalecimento das instituições e as próprias instituições acabam fomentando novos espíritos culturais, novos espíritos cívicos através. Então é um caminho, na verdade, na verdade é aquela grande pergunta: será que é o grande debate da ciência política?
O que é mais preponderante e importante? A cultura gera instituições fortalecidas ou é as instituições que formam a cultura? Então, me parece que elas não são limitadoras uma das outras. Eu acho que ambas congregam, porque culturalmente você pode participar, se associar, colaborar, que pode fortalecer, por exemplo, os partidos políticos, pode fortalecer as instituições democráticas. Um Congresso Nacional advindo de uma bela participação nas eleições, ciência de votar bem, de consolidar partidos políticos, de consolidar uma mídia livre, de ter um Congresso Nacional funcionando, de ter um executivo e um legislativo. Me parece que ambas contribuem. A cultura contribui para as instituições e por que não dizer também que as instituições acabam formando pessoas cívicas e cidadãs através da educação, através das visões legais, né, que vai fazendo que o ser humano se torne também um ser cívico. Me parece que ambas. Então, a conclusão de Putman: as pessoas que se unem em associações têm maior consciência política, confiança social, participação política e competência cívica subjetiva. Nas suas palavras, tanto maior a participação em associações locais, maior será a cultura cívica. Quanto maior a cultura cívica da região, mais eficaz será o seu governo. Então, sempre é um círculo virtuoso. Assim, o desempenho de um governo regional está, de algum modo, estritamente relacionado com o caráter cívico da vida social e política da região. A recíproca também é igualmente verdadeira. Quanto maior o acúmulo de capital social e maior a cultura cívica, maior também será o desenvolvimento. Então, são dois elementos, um cultural e o outro mais institucional, né, das instituições, que acabam fomentando a questão do capital social, né? É um tema bastante legal, bastante interessante, assim, que é outra variável a ser considerada para o fortalecimento das instituições democráticas, né, de um país, né? E também, por que não dizer, o impacto das pessoas no envolvimento da comunidade, elas acabam gerando, né, muito maior desenvolvimento local. Por exemplo, nós temos aqui o encontro da América Latina nas feiras de cooperação, por exemplo, de economia solidária. E me parece que hoje no jornal tem uma grande manchete dizendo assim: talvez seja a última experiência, porque por falta de quê? Falta de apoio local, da comunidade local, das instituições locais. Quer dizer que se as instituições, se a comunidade não se envolver com o projeto, que é um projeto dentro do capitalismo hoje, dentro do desemprego, ter pessoas que sobrevivem a partir de uma economia solidária e ganham renda a partir de venda de produtos, por que não apoiar? A que mal poderia trazer? E por falta de apoio, por falta desse espírito cívico, nós poderíamos deixar de receber um evento de uma semana aí que envolve mais de 300 mil pessoas. Isso, de uma certa forma, é perder capital social, que impacta diretamente nos aspectos econômicos da cidade e da região. Então, é só um exemplo que eu trouxe. É isso? Tem alguma questão a mais? Eu tenho uma questão, professor. Tem eu não conheço muito, na verdade, a obra, mas sim, de algumas leituras das disciplinas e tal. Tem alguma ligação com o conceito do Bourdieu de capital social? O conceito de Bourdieu de capital social é assim, ele é mais ligado ao aspecto cultural. Ele diz, me parece, eu também tenho pouca leitura, mas Bourdieu me parece que é assim: quanto maiores são as tuas relações de capital social, maior o benefício, por exemplo, que você tem em trocas de informações, amigos podem te indicar. Então, o capital social de Bourdieu é mais a nível cultural. Você sai beneficiado desse aspecto das tuas redes, network. Então, você sendo amigo tu tens outro amigo, quanto maior for a tua rede social, mas é um tema muito legal de estudar, capital social a partir de Bourdieu. Ele trabalha isso
Então, nós temos na sociologia, que trabalha, nós temos na ciência política, que trabalha esses conceitos de capital social, mas é um conceito um pouquinho diferente um dos outros, né? Mas ele é pertinente também. E esse do que o senhor está trabalhando tem mais uma dimensão da associação, do coletivo mesmo. Exatamente, e ele passa pela participação, ele passa pela confiança, ele passa confiança no grupo, ele passa pelo aspecto da solidariedade, das ajudas mútuas. Então são redes que se conectam entre si através de várias formas de ligação, bond, branding, linking, né? Tem várias formas, né, desse capital social que eles podem se organizar e estar linkados de alguma forma que começam a fortalecer as instituições e fortalecer também, por que não dizer, o aspecto econômico, né? Mas o capital social do Bourdieu é mais ligado à cultura, né? Mais ligado a esse aspecto mais de sair beneficiado de relações, mas também né? É bem legal. É um conceito, portanto, a ser estudado, um conceito muito legal. A maçonaria é uma instituição do estilo capital social Bourdieu, né? E tem gente que diz assim, o traficante não deixa de ser, também é uma crítica, né, de utilizar um certo capital social, mas um capital social negativo, porque todos lá colaboram, todos têm uma ajuda mútua, todo mundo tem um grau de comprometimento, mas o fim último do capital social, por exemplo, de um traficante com o seu grupo, é um fim, não é um bem comum, né? Sim. Mas não deixa de ser também um capital social. O motivo de envolvimento. A máfia, por exemplo, né? A máfia não deixa de ser Claro, um capital. Só que é um capital social obscuro, né? Exatamente, né? Que pode levar ao tráfico humano, às drogas, à morte, né? É impressionante como esse conceito é central para a compreensão do funcionamento da sociedade, né? É muito legal. Pô, impressionante, né? Olha, essa informação dessa aula aí valeu por toda a disciplina do meu ponto de vista, que eu não conhecia. É muito A legal. própria sociologia Muito. aparece bem recentemente, né? Recentemente, mas tem muitos sociólogos reconhecidos mundialmente que trabalham. Coleman, por exemplo, James Coleman é um sociólogo, né? Cientistas políticos também, muitos trabalhos de conceito de capital. Se você se interessar, eu posso passar a minha tese para vocês, que tem um monte de biografia. Eu li, acho, uns 300 livros sobre o capital social. Passa para a gente no e-mail, professor. Passo, sem problema nenhum. Tá na URGS lá disponível, mas eu passo o link. Né? Então é isso, pessoal. Acho que a aula de hoje valeu. Rafael, obrigado por ter colaborado. E concluímos então hoje Tocqueville. A aula que vem vamos trabalhar o federalista, depois o Burke, e depois ainda nós temos mais uma aula que nós vamos trabalhar ainda um outro conceito, tá bom? Obrigado, um abraço, até outra oportunidade aqui.